Continuando o nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, vamos hoje dar continuidade ao estudo do glossário, onde estamos vendo alguns termos que nos ajudam a construir uma linguagem que nos permita acessar os níveis e as dimensões mais profundas do nosso ser. E hoje nós vamos começar com o verbete das 10 ações não virtuosas, né? Onde o Lama nos diz: as 10 ações não virtuosas são aquelas ações que produzem sofrimento. A moralidade no budismo não surge de uma fonte externa, mas da experiência. A lista de 10 não virtudes é um desenho através do qual nos guiamos para verificar se os ensinamentos do Buda realmente trazem alívio e contentamento. Assim, nos abstemos dessas ações não porque o Buda pediu, mas porque verificamos por nós mesmos que não produzem felicidade estável. Então, pessoal, isso é um ponto bastante relevante no estudo do budismo. O Buda ele dizia assim: não acreditem no que eu digo, investiguem por si mesmos. Então, quando essas 10 ações não virtuosas foram enumeradas, elas não foram enumeradas como uma receita moral a ser decorada e seguida automaticamente. Ela foi dada como um mapa de ação para que simplesmente os discípulos experimentassem por si mesmos se abster-se dessas ações não virtuosas realmente trazia felicidade. Era isso que o Buda dizia a seus discípulos. Verifiquem se não roubar, não matar, né? Não pronunciar palavras agressivas, não mentir, não ter má vontade. Verifiquem se isso realmente não diminui o sofrimento. O fato é que qualquer praticante espiritual que tenha minimamente experimentado uma abstenção dessas ações não virtuosas, ele perceberá que o nível de seu sofrimento e de suas aflições diminuiu, porque de fato diminui. É uma questão totalmente regulada pela lei de causa e efeito, né? Como o princípio que governa a vida, né? O princípio que rege o universo, é o princípio da inseparatividade. Não há outra maneira de sermos felizes a não ser nos preocupando também com a felicidade dos outros, com a felicidade de todos, né? Porque pelo princípio da inseparatividade nós veremos que ao nos preocuparmos com todos, né, estaremos também construindo a nossa própria felicidade e a nossa própria libertação do sofrimento. E aí o Lama, na continuidade, ele vai dizer quais são essas 10 ações não virtuosas, né, listadas pelo Buda, né, como um mapa de ação no mundo, né, como um mapa daquilo que nós devemos, daquilo do qual nós devemos nos abster, né, ou seja, não praticar, né. As ações não virtuosas são aquelas que não devemos praticar para evitarmos sofrimentos para nós mesmos e para os outros. Então ele vai dizer quais são essas ações, dizendo assim: são 3 as ações de corpo que devemos evitar: tirar a vida, roubar e praticar conduta sexual indevida. Então, no nível do corpo, existem 3 ações das quais nós deveríamos nos abster, porque ao nos abstermos dessas ações, nós não estaríamos ferindo o princípio da inseparatividade, que no Evangelho é enunciado por Jesus como amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que lhe fizessem, né? Ou seja, ninguém quer que alguém, nenhum de nós em sã consciência quer que alguém nos tire a vida, nenhum de nós em sã consciência quer que alguém nos roube, né? E nenhum de nós quer ser vítima de uma conduta sexual indevida que nos cause sofrimento. Então nós também não devemos fazer isso com os outros, né? Nós também devemos evitar isso em relação aos outros. E ao evitarmos, nós perceberemos por nós mesmos que nós estamos diminuindo não apenas o sofrimento do outro, mas também o nosso próprio sofrimento, por causa, mais uma vez, vamos repetir aqui, da inseparatividade, do princípio da inseparatividade, né? Onde aquilo que eu
provoco no mundo, que eu provoco no outro, volta para mim pela lei de ação e reação, como é chamada dentro da doutrina espírita. Então, as 3 ações não virtuosas de corpo, né, que seriam as 3 primeiras ações das 10 ações não virtuosas, matar, roubar e sexo impróprio. Aí vem as 4 ações de fala, que são falar rudemente, difamar ou comentar atitudes que realmente parecem condenáveis, mentir e falar inutilmente. Então vejam que no nível da fala nós temos 4 falas ou 4 tipos de fala que devem ser evitadas. Lembrando que a fala, ela movimenta energia, né? Não são só as nossas ações de corpo que movimentam energia. A fala movimenta energia. E é fácil de nós percebermos isso, porque quando alguém nos fala de maneira rude, de maneira agressiva, nós nos sentimos mal. Porque a movimentação de energia foi uma movimentação pesada, agressiva, né? Então aquilo causa mal-estar. Então é por isso que dentro do budismo vai se dizer, primeiro, não fale rudemente, ou seja, não fale agressivamente, com a intenção de agredir, né? Com a intenção de ferir, né? Muitas vezes a gente faz isso de forma automática, por descontrole, mas por detrás desse descontrole há uma intenção de ferir porque nós ficamos com raiva. Toda vez que nós deixamos nos tomar por essa emoção perturbadora da raiva, ela nos induz a uma ação negativa, que pode ser até uma ação negativa de corpo também, porque com raiva eu posso matar, né? Com raiva eu posso ferir a outra pessoa, ou posso praticar essa ação de fala, né? Essa ação negativa de fala, que é agredir a pessoa com palavras duras, né? Com palavras que ferem. Então essa seria a primeira ação não virtuosa de fala. A segunda é o difamar, né? O famoso falar mal, né? É incrível porque mesmo para nós que nos esforçamos por praticar o evangelho, é difícil a gente não se ver escorregando, né? Nessas questões, né? De fazermos comentários que desabonam outras pessoas, né? Principalmente quando são pessoas que praticam atitudes, que praticam ações que causam um certo desprezo em nós, né? Figuras públicas, por exemplo, né? Se a gente mantiver a atenção, nós vamos ver que nós caímos muito nessa ação não virtuosa de fala, que é a ação de difamar, a ação de falar mal, a ação de ressaltar o que há de negativo no ser. Na verdade, a prática evangélica e toda a prática espiritual de um modo geral nos aconselha a que destaquemos nos outros seres o que eles têm de positivo. Procuremos olhar para eles trazendo à tona ou procurando estimular que venha à tona os seus pontos positivos e não negativos. Por isso, difamar ou falar mal é a segunda ação não virtuosa de fala. A terceira é mentir, né? Ou seja, faltar com a verdade. Entretanto, eu já participei de algumas reflexões e alguns debates, né, onde a gente vê a complexidade de a gente cumprir com determinadas orientações espirituais, né? Então, num debate sobre a questão do mentir, alguém levantou a seguinte questão: se você estivesse lá na Segunda Guerra Mundial e um judeu perseguido por um nazista que queria matá-lo, né, queria torturá-lo, se esconde na sua casa, entra na sua casa, o judeu entra na sua casa e a polícia nazista bate na porta e pergunta: tem algum judeu escondido aqui? E aí o que a gente faz? A gente fala a verdade e entrega a pessoa à morte? Ou a gente, entre aspas, mente e diz: não tem ninguém aqui não, podem ficar tranquilos, deve ter ido para outro lugar, né? Então vejam que a gente não pode ter assim uma interpretação rígida dos ensinamentos. Por quê? Porque o que os ensinamentos destacam acima de tudo é que nós façamos em cada circunstância aquilo que trará o maior benefício para todos os seres. E nessa circunstância específica que nós exemplificamos aqui,
né, um judeu aqui escondido na nossa casa em plena Segunda Guerra Mundial e a polícia nazista batendo na nossa porta, a melhor coisa que nós temos a fazer é dizer, não tem ninguém aqui. Por quê? Porque nós evitamos que alguém seja assassinado, né, o judeu no caso, e evitamos que aqueles que iriam assassiná-lo pratiquem uma ação não virtuosa que vai gerar para eles karma negativo. Percebem? Então nós precisamos ter bastante cuidado com a interpretação dos ensinamentos, porque na hora da aplicação prática, o que vale é o seguinte princípio: eu estou mentindo, por exemplo, nesse caso aí do judeu, né? Eu estou mentindo, entre aspas, para me defender, para trazer um benefício para mim mesmo, né? Para enganar o outro, ou eu estou ali no caso tentando proteger uma vida. Então é sempre o critério para nós avaliarmos se uma ação é ou não uma ação negativa, é o benefício ou malefício que ela vai trazer a todos os envolvidos na situação. E um outro critério é verificar se aquilo que eu estou falando ou fazendo, eu estou falando e fazendo para trazer benefício próprio para mim, ou se estou pensando no outro ou nos outros. É isso que vai funcionar como critério definitivo para dizermos se uma ação é virtuosa ou não virtuosa. Em outras palavras, a ação virtuosa é aquela despida de interesse egoísta. E a ação não virtuosa é aquela que é totalmente egocentrada, onde eu estou procurando o meu benefício e não me preocupando com os malefícios que possa trazer aos outros. E aí a terceira ação não virtuosa de fala é o falar, aliás, a quarta, né? A quarta ação não virtuosa de fala é o falar inutilmente, a tagarelice. É o famoso jogar a conversa fora. Talvez aquele em que nós mais incidamos, né? O pecado de fala que a gente mais pratique, né? Porque é muito difícil, né? A gente não conversar simplesmente por conversar, né? Aquela coisa do falar por falar, né? É o que na linguagem popular se chama falar abobrinha, né? Ou seja, aqui é chamar de fala inútil porque ela não tem aquela coisa desnecessária. Você está ali assim, tipo, para matar o tempo, para conversar para matar o tempo. Aqui seria interessante lembrarmos de um provérbio indiano, né? Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Se nós tivermos em mente esse provérbio indiano, nós nunca vamos praticar essa ação não virtuosa de falar inutilmente. Porque quando o silêncio for melhor, nós silenciaremos e deixaremos que o próprio silêncio nos traga as lições que aquele momento tem para nos dar, né? Então vejam, nós vimos 3 ações não virtuosas de corpo, né? Que é matar, roubar e praticar sexo impróprio, e vimos 4 ações de fala, não virtuosas de fala, que é falar agressivamente, difamar, mentir ou falar inutilmente. E as 3 últimas ações não virtuosas são 3 ações de mente, que são classificadas no budismo como avareza, aversão ou má vontade para com os outros e visão herética. A primeira aqui que nos chama a atenção é essa expressão visão herética, porque a gente pensa assim, nossa, mas o budismo é uma doutrina tão aberta, né? Tão assim, eclética até. Falar em heresia, né? Como assim, né? O que quer dizer visão herética na linguagem budista? A visão herética na linguagem budista não é você não ser budista, né? Não é você pertencer a outra religião e, portanto, você é um herege. Não é isso. A visão herética é você ter ou aceitar visões e teorias e doutrinas que produzem sofrimento, né? Então vejam, por exemplo, hoje nós temos lá no Oriente Médio, nessa semana tivemos aí episódios muito duros, né, com crianças inclusive sendo mortas, sendo assassinadas, naquele conflito entre Israel e a Palestina, né? Ou seja, entre judeus e árabes, né? Os judeus massacrando ali
o pessoal da faixa, acho que da faixa de Gaza ou da Cisjordânia, não sei bem, aquela região vizinha ali a Israel, né? E por que está acontecendo isso? Ou seja, por que os israelenses estão matando, né, palestinos, e os palestinos revidando também, já mataram alguns judeus, embora em menor número? Por que está acontecendo isso? Porque são visões de mundo heréticas, ou seja, visões que conduzem ao sofrimento. Por quê? Porque eu até li uma reportagem a respeito desses episódios hoje, que diz que é um deputado israelense de ultradireita, bem radical, que acha que todo árabe tem que ser morto, e essa visão herética provoca no povo esse desejo e esse impulso de matar todo aquele que não é israelense, de expulsar do território de Israel todos aqueles que não são israelenses, em especial os árabes, né? Então isso é uma visão herética. Por quê? Porque ela é uma visão separativa, é uma visão que não percebe a inseparatividade, é uma visão que não percebe que todos, né, independente de serem muçulmanos, né, de serem judeus, de serem cristãos ou de serem hindus, todos vieram de uma mesma fonte, todos tiveram uma mesma origem, todos são dotados de uma mesma natureza divina e, portanto, não deveria haver discriminação, não deveria haver separação entre os povos, muito pelo contrário, deveria haver cooperação, né? Então isso é um exemplo de visão herética, né? Hoje, infelizmente, está se difundindo muito no mundo uma série de visões heréticas separatistas, né? Por exemplo, os supremacistas brancos, né, que acham que os brancos têm que dominar o mundo e as outras raças têm que ser exterminadas. Então todas essas visões são exemplos de visões heréticas, ou seja, herético no sentido de visões que conduzem ao sofrimento, né, que conduzem a uma perversão espiritual da natureza humana, né? E as outras duas ações não virtuosas de mente são a avareza, né, ou seja, o desejo de adquirir, de conquistar, né, de ter tudo para si, né? E a aversão ou má vontade, né? Que é a raiz da raiva, né? Por exemplo, aí volto nesse exemplo aí dos supremacistas brancos e dos judeus em relação aos palestinos e vice-versa, né? Existe uma aversão, existe uma má vontade, né? De uma etnia em relação a outra, e isso gera sofrimento, né? Então vocês vejam que aquilo que nós dissemos aqui no começo desse ensinamento, agora a gente comprova com exemplos, contemplando, né, exemplos concretos que estamos vendo agora nos nossos tempos, né, esses exemplos que estamos citando aqui, o quanto que essas ações não virtuosas, né, má vontade, aversão, avareza, visão herética, conduzem ao sofrimento, e é por isso que elas são consideradas ações não virtuosas. Então, o que o ensinamento de hoje nos trouxe é essa lição de que nós devemos ter como mapa para nos guiarmos em nossas ações no mundo essa lista de ações, né, que vão nos conduzir a uma abstenção daquilo que envenena nosso espírito. Então nós vamos nos abster de roubar, de matar, de praticar sexo impróprio, de falar inutilmente, de mentir, né, de difamar, de dizer palavras agressivas, de ter má vontade, de ter avareza e de ter visão herética. Nós vamos nos abster disso. Para quê? Para que nosso espírito não se envenene, né? Para que nós não matemos a espiritualidade em nós, para que nós não matemos a nossa possibilidade, para que nós não matemos a possibilidade de evolução que essa existência nos oferece. Então nós vamos nos abster desses venenos e vamos nos alimentar de quê? Vamos nos alimentar de compaixão, vamos nos alimentar de bondade amorosa, vamos nos alimentar de paciência, de tolerância, de misericórdia, de bondade amorosa, de amor. Ou seja, em outras palavras, o que o ensinamento de hoje nos traz é o desenvolvimento de um olhar de sabedoria que nos ensina a discriminar o que é que devemos abandonar e o que devemos cultivar. Devemos abandonar o que é não virtuoso, o que conduz ao sofrimento, e cultivar as flores de compaixão e amor que nos levarão
à libertação de todo sofrimento e de toda aflição.